Prega não, quem sabe pregar é o Marcelo, né? Te dá uma palavrinha, uma palavra de ensino. É, Marcelo? Abra sua Bíblia, livro de Gênesis. Mas agora também ganhamos um reforço, o pastor Davi Siqueira. Sempre que puder vai nos ajudar aqui. E o pastor Marcílio também tem me ajudado. Então tem sido uma benção. Livro de Gênesis, eu só quero pedir que você não converse, não é? E eu sou criterioso na questão de horário. Eu não gosto de terminar culto fora de hora. Até porque eu sei que os irmãos... Deputado, desliga o telefone aí, deputado. Foi lá fora. Pimenta, deve ser a Dilma ligando para ele. Ah, meu Deus. A cabeça branquinha, né? O Pimenta. Gênesis capítulo 35, versículo 16 a 20. Essa noite eu desejo falar a respeito de algumas percas ou perdas na vida do nosso patriarca Jacó. O Deus de Abraão, o Deus de Jacó e o Deus de... A Bíblia sempre refere nesse termo, né? Todos acharam? Gênesis 35, 16. Partiram de Betel e, havendo ainda um pequeno espaço de terra, chegaram a Efrata. Teve um filho, Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, disse-lhe a parteira: não temais, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, ou seja, ela morreu, chamou o seu nome de Benoni, mas o seu pai o chamou de Benjamim. E outra versão: mas logo depois seu pai o chamou de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel, até os dias de hoje. Olhe para mim, por favor, não converse. Tome os vossos assentos. Meus irmãos, esse relato bíblico, ele nos traz a história de algo acontecido com o nosso patriarca Jacó, algo não muito bom, porque quando se fala em perdas, se fala, dá-se uma conotação de derrota e enfim, de algo não bom. Mas, por outro lado, você tem que entender que as coisas no plano de Deus, às vezes não dá para entender muita coisa. Eu li um livro uma vez, não é? O livro tinha o seguinte título: na matemática de Deus, é perdendo que se ganha. Eu achei bonito esse título e li esse livro. E esse livro falava exatamente a respeito dessa mensagem que eu vou trazer essa noite, das percas da vida desse homem que se chamou Jacó. Ele se torna abençoado por Deus
porque a priori ele não entendeu muito o plano de Deus na vida dele. Mas depois de passado o tempo, ele entendeu que as coisas deveriam ser da forma que Deus estava colocando. E é uma benção quando você aceita o querer de Deus. O interessante é que esse homem, ele inicia a sua vida de uma maneira não muito boa, não é? A Bíblia diz que num certo momento, Jacó, ele faz algo que não deveria ter feito, não é? Ele fez algo que desagradou a Deus e a sua família, e ele vai para o deserto viver como aquilo que nós chamamos de nômade, ou beduínos, ou seja, pessoa sem um paradeiro fixo. Nos dias de hoje seria chamado como ciganos, pessoas que não têm residência fixa. E é um perigo quando você não tem algo como referencial na sua vida, né? Hoje está muito na moda crentes que ele não tem uma igreja, ele não tem um pastor, ele não tem uma autoridade espiritual. Como é que ele vive? Ele vive de igreja em igreja. Ele vive 6 meses numa igreja, 30 dias na outra. Daqui a pouco ele é um beduíno, não é? Daqui a pouco ele já está na outra igreja. Alguém fala, olha, vamos lá naquela igreja fulano de tal, porque lá tem um profeta e olha, ele arrebenta, ele é bom demais. Ele corre para lá, não é? Ele vive atrás de profetada, ele vive atrás de revelação, ele vive atrás de tudo. Ele só não quer se comprometer com aquilo que a Bíblia chama de fidelidade, submissão, obediência, não é? Ele quer viver de acordo com aquilo que bem lhe convier. A Bíblia chega a dizer que Jacó estava como errante pelo deserto. Quando você está nesta situação, não é? Eu lamento te informar, Deus não tem muito o que fazer. Porque se você assume o volante do seu carro, da sua vida, e coloca Deus no banco de carona, não é? O motorista é você. Então, se entende-se que você está arcando com os riscos, com as consequências, com as sequelas, que às vezes são quase que irreversíveis. A verdade é que tudo isso começa quando Jacó, ele engana o seu irmão Esaú. Você conhece bem essa história. Quando ele força o seu irmão Esaú a trocar aquilo que a Bíblia tinha de sagrado, que se chama o direito de primogenitura, por um prato de lentilhas. Ali começa e desencadeia um processo de percas na vida de Jacó. É exatamente neste momento, neste cenário, que o patriarca Jacó teve a sua primeira perca. Quando Esaú descobre que tinha sido enganado por Jacó, ele fica alucinado, e diz a Bíblia que senta no coração de Esaú o desejo de tirar a vida do seu irmão. Olha
o sentimento de ser enganado é um dos sentimentos mais, digamos, chatos que existe. Ninguém gosta de ser enganado. Eu lembro que há 40 anos atrás, lá em São Paulo, apareceu um elemento, não sei de onde, e o meu pai, ele foi um homem sempre muito dado a confiar em todo mundo. Esse lado do meu pai, até hoje ele é assim, né? Meu pai, ele tem esse lado que até hoje ele traz com ele, né? A minha mãe não, minha mãe olha para uma pessoa e ela já fala, esse homem não presta, cuidado com ele. Mas o meu pai, deixar, e ele com aquela lábia, para cá, para lá, olha, eu trouxe um negócio aqui do outro mundo para o senhor. O senhor vai comprar um terreno na praia. Meu pai falou, mas rapaz, deixa eu te falar uma coisa, eu não tenho terreno nem aqui, eu vou ter na praia. Não, o que o senhor tem aí? Meu pai falou, eu não tenho nada, o que eu tenho é aquele carro velho que está ali do lado de fora, aquela variante 72. Falou, pronto, está feito o negócio. E ele puxou da mala dele uns prospectos. Irmão, que coisa linda aquelas praias de Peruíbe. Quantos aqui conhecem Peruíbe? Litoral norte de São Paulo. Mas que coisa linda. E aquilo encheu os olhos do meu pai. E meu pai ficou, nossa, mas é muito bonito. Não, mas é lindo. Eu falei, olha, o senhor fala o seguinte, assina isso para cá, assina para lá e dia tal, o senhor vai conhecer o terreno. Meu pai, mas só isso, só isso. Mas eu não tenho dinheiro. Não, pode dar o carro, eu aceito. Irmão, até hoje, meu pai está procurando esse homem. Não viu mais o homem, não viu mais a variante velha, não viu, foi mais nada. Ficamos a pé. E o pior, aguenta a minha mãe dia e noite falando nisso. A ponto de um pastor chamado José Tiburcio, que já dorme no Senhor, eu acho que o Jorge conheceu ele, esposo da mãe Josefa, que há poucos dias pregou aqui nessa igreja, lembra? Ele, penalizado de ver o meu pai naquela situação, além de enganado, ter que aguentar minha mãe dia e noite falando aquela história. Meu pai estava ficando doido já. Ele falou, pastor, pelo amor de Deus, pega esse carro velho meu, um Fusca. Não vai andar a pé não, meu pastor. A pé não vai andar. Toma o carro velho meu. Eu moro perto da igreja. De hoje em diante esse Fusca é seu, pastor. Irmão, foi a salvação da lavoura. E o pior, o ridículo, foi o meu pai pegando o ônibus para ir lá achar o loteamento e o terreno. E bate para cá, bate para lá, e bate para cá. Moço, o loteamento é aqui? Mansões, vinhedo, não sei do que. Não, aqui não. Ih, rapaz, mas você já é o... Ó, já veio bem, só essa semana já veio uns 20 aqui. Fui enganado. Quem teve já uma história dessa, hein? Ai, Senhor da glória. Esaú falou, Jacó é um homem morto. Jacó me roubou a primogenitura. Jacó me enganou. Jacó me passou para trás. A Bíblia diz que ele sai errante pelo deserto, deixando para trás aquilo que se chama laço de família. Ele deixa irmãos, ele deixa pai e ele deixa mãe.
E quando se perde laço de família, é algo muito triste, que dói muito. Ele vai para o deserto e com ele vai a perca, a dor da perca da sua família, principalmente de sua mãe. Irmão, laço de família é uma coisa tão forte que às vezes o filho não vale muita coisa. Mas é muito difícil a mãe abandonar o filho, não é? Eu já contei aqui algumas vezes, eu advoguei em São Paulo há alguns anos. Eu tinha um escritório com mais 4 advogados e 2 advogados peritos na área criminal. E um dia de madrugada, o telefone tocou, aí o Dr. Carlos, que trabalhava comigo, hoje ele é promotor público em Campinas, falou: Magni, corre lá me atender esse caso. Eu não gostava de fazer área criminal, eu fazia mais área trabalhista e tributária. Corre lá porque eu estou viajando, vai lá, atende esse pessoal lá. E eu fui. E quando eu cheguei ali naquele lugar esquisito, feio, ermo, estava lá aquele corpo no chão. Rapaz de 19 anos, se envolveu com o que não devia, acabou perdendo a vida. Eu achei engraçado quando eu cheguei, a conversa era essa: não vale nada, não valia nada. Aí outros da polícia: já foi tarde. Outros falavam: olha, isso aí, nós estamos perdendo tempo aqui. Pega logo essa coisa, leva para onde tem que levar, você não merece nem a nossa presença aqui. Irmão, e de repente surgiu uma mulher louca, desvairada, se jogou em cima daquele corpo e chorava, gritava. Era o filho dela. Para ninguém ali ele valia nada, mas para ela tinha valor, era o filho dela. O laço de família é muito forte. Abraão, quando ele esteve para perder a Isaac, diz a Bíblia que ele ficou tremendamente deprimido. Diz, quando ele esteve para perder a Agar, ele sentiu, porque já existia um vínculo de um laço ali de família. É muito forte. Eu me lembro o primeiro dia que minha mãe deixou eu na escola. Meu Deus do céu, eu chorava que nem criança. Mãe, pelo amor de Deus, não me deixa nesse lugar. E ela levava eu para dentro, eu saía correndo para fora da escola, gritando, puxando na saia dela. Coisas que a gente lembra, né? E vinha lá os monitores, e minha mãe ameaçou de levar eu. Eles falaram: não, ele vai se acostumar, a senhora vai embora tranquilo, está em boas mãos, é só o primeiro dia, não é? E depois foi acostumando, e depois eu já comecei a gostar de ir na escola, aí não queria mais faltar. Jacó, ele sente a perca da família. Ei, irmão, você que tem um bom casamento, vigia, varão. Você pode se arrepender, para de fazer coisa errada. Coloca Deus na tua vida. Dê meia volta nesse carro que ainda é tempo. Assim diz o Senhor teu Deus, agora para você. Valoriza o que Deus colocou na tua vida. Senão você será um errante pelo deserto. A Bíblia diz que Jacó, ele vai para dentro da casa de Labão. E ali ele se apaixona por uma mulher que se chamou Raquel. E ali ele estaciona
a sua vida. Por quantos anos? Quantos anos, obreiro? 27? 20 anos? 7 anos? Senhor amado, eu não vou nem olhar para trás para ver quem falou isso, hein? É melhor parar por aí. 14 anos. Aleluia. Veio a segunda perca, a perca de tempo. Irmão, tempo é algo precioso, não é? Mas aquilo trouxe para ele uma maturidade. Mas não deixou de ser uma perda. Diz a Bíblia que por 7 anos ele trabalha por amor a Raquel. E quando Labão, que era perito em enganagem, veja para onde o Jacó foi. Jacó era enganador. E vai para a casa do professor de enganagem, vê onde ele foi amarrar o burro dele, que nem diz o ditado. Aleluia. Ah, meu Deus do céu. E quando ele vai receber a amada, ele fala, mas não é a mulher amada. Essa é Leia. Eu amo é Raquel. Aí Labão falou, rapaz, teve aí um pequeno engano, mas é coisa fácil da gente resolver. Eu esqueci de te avisar que o dote de Raquel é mais caro. O dela é 14 anos. Você vai trabalhar mais 7 anos para mim. Irmão, você que... Olha, eu não vou falar que você gosta de enganar, né? Olha, mas tem alguns que eu conheço que Jesus da glória. Eles dão volta em todo mundo. Cuidado, hein? O Labão velho está pertinho de te pegar, hein? Cuidado, 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 cuidado. E diz a Bíblia que por 14 anos ele foi escravo de Labão. Ô homem apaixonado, hein? Que dote, hein? 14 anos de trabalho. Será que ainda existe hoje? Isso está difícil. Às vezes, para ganhar, tem que... Na matemática de Deus, não é? Para ganhar tem que perder. Eu fico vendo pessoas hoje que às vezes não querem pagar o preço. Eles querem só ganhar, eles querem de toda forma fazer um discipulado rápido. Como é que chama aqueles cursos rápidos? Supletivo, não é? E na época de prova eles fazem o intensivão, não é? Irmão, dentro do reino de Deus, você tem que se preparar, tem que buscar a Deus, tem que orar, tem que jejuar, tem que fazer um curso bom, teológico, né? Um dia desse, ele falou, pastor, dá uma aliviada aí. Não, meu irmão, você tem que estudar, tem que se preparar, né? Já pensou você entrar dentro de um avião, onde o piloto fez o intensivão, fez um supletivo de 6 meses para dirigir uma aeronave? Eu não entro. Você deitar numa mesa de operação, e aqui está o doutor Arraes, que é médico. O médico chegar para você e falar, ih, rapaz, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te operar, mas eu quase nunca assisti essa aula. O que você é? Você é crente, católico, é macumbeiro? O que você é? Para quem é que você vai apelar? Porque, ó... Você tem coragem? O que significa dizer
Porque às vezes você tem que perder tempo, tem que se preparar. A Bíblia diz que Moisés ficou muitos anos no deserto se preparando, não é? A Bíblia diz que Atarxerxes, quando ele resolve autorizar que Neemias fosse de volta a Judá, Neemias já estava orando há 4 meses, se preparando, buscando estratégias, como iria fazer para voltar, quem poderia ir com ele, o que ele ia encontrar lá. É um tempo de aprendizado. Eu acho engraçado. Um dia desses me procurou um rapaz: pastor, eu estou indo embora, viu? Falei: filho, está indo embora para onde? Ah, vou embora para outra igreja. Ah, já estou aqui há muito tempo e o senhor não me enxerga, o senhor não me faz isso, o senhor não sei o quê, e todo mundo é consagrado, eu fico em pé aí na porta e ninguém olha para mim. Eu falei: ah, filho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou há muito tempo. Sim. Quanto tempo faz que você está aqui? Ah, pastor, já tem quase 1 ano. Pronto, vou fazer a segunda pergunta. Eu não te vejo aqui às terça-feira. Ah, pastor, às vezes eu chego cansado. Pronto, vou fazer a terceira pergunta. Você vem na escola dominical? Ah, pastor, eu não posso, que é o único dia que eu tenho para dormir um pouquinho mais. Eu falei: filho, agora quem não te quer sou eu. Pode procurar a tua carta e vai com Deus. A pessoa não quer pagar o preço. A pessoa não tem interesse em se investir nele mesmo, né? A Bíblia diz que Jacó, por 14 anos, ele teve que pagar um preço, e um preço alto. Eu acho que ele ficava falando: meu Deus do céu, onde eu estava com a cabeça quando eu enganei meu irmão? Olha no que deu isso. Enfiaram eu para o deserto, me achotaram de casa, eu venho na casa desse maluco, 7 anos aqui cuidando de gado, na lavoura, sol, chuva. Depois de 7 anos, ele me engana. Puxa, fui enganado, que injustiça, né? Fui enganado, olha, que eu estou com uma dó de mim. Eles não poderiam ter me enganado. Irmão, dê uma viradinha para quem esteja ao seu lado, diga assim: irmão, presta atenção. Se você plantar banana, você não vai colher laranja. Você vai colher banana mesmo. Diga assim: é a lei natural das coisas. Se você plantar ódio, você não vai colher amor. Se você plantar inimizades, contenda, não espera outra coisa. Um dia isso vai te alcançar. É fruto da sua semeadura. E Jacó colheu o que plantou. A verdade é que diz a Bíblia que, cumpridos 14 anos, ele começa a sentir saudade de casa. E ele começa a colocar um propósito no coração de voltar para trás e fazer um concerto com todos aqueles que um dia ele tinha deixado para trás, a sua família, a sua préia, principalmente o seu irmão Esaú.
E diz a Bíblia que ele começa o caminho de volta. Quando ele começa a lutar com Deus. E deixa eu te falar algo nessa noite. O caminho de volta sempre é mais difícil. O caminho da volta sempre é mais complicado. A Bíblia diz que o filho pródigo teve dificuldades de voltar para casa. Ele se sentiu envergonhado. Ele saiu arrogante, prepotente e voltou como alguém que desejava comer as bolotas de porco. Ele saiu brigado com o pai, brigado com o céu, brigado com todo mundo. E voltou pianinho. Ele falou: olha, não me receba como filho. Eu sei que eu não mereço mais isso. Pai, faça-me um favor, pai. Pai, me recebe apenas como um dos seus serviçais, como um dos seus trabalhadores. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Amado, o caminho da volta é complicado. Pensa duas vezes, veja o que você vai fazer na sua vida, porque a volta custa mais caro. Ela traz junto uma bagagem de alguém que chega desacreditado, desmoralizado, sujo, doente, enfermo, triste, abatido. E Jacó fala: gente, eu vou começar o caminho de volta. Vou pedir perdão ao meu irmão. Vou consertar a minha vida. E diz a Bíblia que ele teve um encontro no vale de Jaboque. E diz a Bíblia que ele começa a lutar com Deus. E ele fala: Senhor, 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 enquanto tu não me abençoares e aprovar a minha volta para casa, eu não te largo. Eu acho bonito que na história narrada na Bíblia do filho pródigo, a Bíblia diz que o filho pródigo caindo em si. Eu, quando falo a respeito dessa mensagem, irmão, é uma benção quando a gente cai em si. Às vezes a gente está fazendo tanta coisa errada e acha que está abafando. Aí Jeová coloca o pé no freio e a gente acorda. E é uma benção quando a gente cai na realidade. Cair em si é acordar de coisas erradas que estamos fazendo. Ele luta com o anjo a noite inteira. E ali acontece a terceira perca. A primeira perca foi a perca da família. A segunda perda foi a perda de tempo na casa de Labão. E a terceira perda é a perda da estética corporal. Pastor, o que é isso? Ele ficou manco. Ele deveria ser um homem perfeito. Por que, às vezes, Deus nos deixa manco espiritualmente falando? Primeiro, é para a gente ficar mais humilde. Segundo, é para ficar mais crente. Terceiro, é para reconhecer que Deus é Deus. Agora, irmão, eu prefiro entrar no céu manco do que no inferno andando.
Eu me lembro alguns anos atrás, nós recebemos em Brasília, numa convenção nacional de pastores, 8.000 pastores em Brasília. E ali, o meu pai, Bispo Manuel Ferreira, recebeu um telefonema do pastor Jimmy Swaggart, o Samuel, que é o pastor do Brás, o meu irmão mais novo, Samuel Ferreira. Ele morou 8 anos nos Estados Unidos da América e trabalhou com o pastor Jimmy Swaggart. E quando aconteceu aquele episódio da queda do pastor Jimmy, ele acompanhou isso de perto. E ele falou: pai, ajuda o pastor Jimmy, ele precisa de ajuda, ele está num estado, olha, é crítico, ele não consegue pregar, ele não consegue fazer mais nada, ele está inerte. E o meu pai ligou para o pastor Jimmy, falou: pastor Jimmy, vem para o Brasil, vem ficar aqui comigo alguns dias, 1 mês, 2 meses. Ele falou: olha, eu estou indo. E assim foi feito. E ele chegou em Brasília naquela convenção de pastores. E ele, após contar a experiência que ele tinha tido, da falta que tinha acontecido dele naquele episódio que ele caiu, e todo mundo sabe do que eu estou falando. Ele falou, e eu não me esqueço que no fim das palavras dele, ele falou: pastores, eu vou ajoelhar aqui, vocês oram por mim, eu preciso muito de oração. Só Deus vai poder restabelecer o meu ministério. E ele falou: gente, olhem para mim, eu hoje me sinto como Jacó. E ninguém entendeu nada. Ele falou: eu vou explicar. Eu sou um homem, por onde chegar no mundo, eu vou carregar a marca de Jacó. Eu sou um homem manco. Sabe o que significa isso? Que Deus perdoa. Você pode concordar comigo? Onde é que estão os casais aqui essa noite? Levanta a mão, os casais. Deus abençoe por isso. Pode abaixar a mão. Olhem para mim. Se algo acontecer de errado no seu casamento, Deus pode perdoar. Mas preste atenção. Sequelas ficam. Deus falou: Davi, você está perdoado de tudo de errado que você fez. Perdão é uma coisa, consequências do seu erro é outra coisa. Se prepara, filho, para as consequências e para as sequelas do seu erro. Davi, a espada nunca mais sairá do seio da tua família. Você vai conviver com essa espada o resto da vida. Iniciou um processo de imoralidade dentro da casa do rei Davi. A filha fez o que não devia com o filho. Os filhos se rebelaram. Adonias, Absalão e outras coisitas mais que a Bíblia diz. Jimmy Swaggart falou: olha, Deus pode me levantar de novo, mas por onde eu passar, todo mundo vai me enxergar como manco, alguém que errou feio diante de Deus.
Jacó, eu vou até trocar seu nome para te ajudar. Olha, eu vou te ajudar. Eu vou fazer o que eu posso por você, filho. A partir de hoje, você não vai mais chamar Jacó, você vai chamar-se mais um Israel manco. Irmão, não queira isso para a tua vida. Não queira isso para o seu casamento. Obreiro que é rebelde, obreiro que vive de fazer divisão de igreja, de se rebeliar contra pastor, dirigente, e ir embora. Ô, irmão, tu vai ficar manco. Deus não te quer assim. Diga assim: Senhor meu Deus, tenha misericórdia de mim. Eu amo a Jacó. Diz, eu amo a Jacó. Eu amo a Israel. Eu admiro a história do patriarca Jacó. Mas, por favor, da história dele, essa parte eu não quero. Aleluia. Terceira perca, estou falando perca, não existe perca. Terceira perda. Perda da estética corporal. Na matemática de Deus, para ganhar tem que... Olha que livro bom, hein? Isso aqui foi tirado num livro. Você que só fica no Facebook, aí, varão, procura ler um pouco também. Como tem gente viciada no Facebook, né? Entra no meu Facebook, procura o meu Facebook aí na rede social. Quem achar, eu dou um prêmio. E nada contra quem tem, amém? Só acho que é uma rede de fofoca, de intriga, isso virou uma arma mais na mão do diabo. Quarta perda de Jacó. Acontece quando nasce o filho da mulher amada. Diz a Bíblia que a mulher amada, a mulher querida de Jacó, como se chamou? Raquel. Após um período difícil de gestação, que alegria, chega o filho amado da mulher amada. Olha que cenário bonito. Mas algo acontece. Um misto de alegria e de dor. Um misto de alegria e de tristeza. Diz a Bíblia que no nascimento de Benjamim, a sua mulher amada, que se chamou Raquel, vem a morrer. Qual é a quarta perda de Jacó? A perda da mulher amada. Morreu. Veja que homem marcado por perdas. Diz a Bíblia que Jacó, ele fica tremendamente, primeiro, triste. Em segundo lugar, ele fica deprimido. Em terceiro lugar, ele fica aquilo que é um perigo. Ele fica indignado contra Deus. Ele fala: poxa, por que isso aconteceu? Eu amava tanto essa mulher,
14 anos trabalhando por amor a esta mulher. Poxa, é lamentável, porque isto aconteceu. Isso não deveria ter acontecido. Eu não aceito isto, eu não concordo com isto, eu penso que Deus não deveria ter agido assim. E olha que interessante, a parteira chega e fala: patriarca, lamento informar, sua esposa morreu. E aqui está o garoto. Diz a Bíblia que ele olha para aquele garoto, olha para a parteira, olha para o garoto, olha para a parteira. Patriarca, toma a criança. Patriarca, está aí o seu filho. Diz a Bíblia, ele olha para a mulher morta, olha para a criança, olha para Raquel morta, olha para a criança, e ele não se conforma. Ele fala: esta criança se chamará Benoni. Eu já preguei sobre isso aqui, que significa filho da minha tristeza. Triste, né? Aonde aquele garoto passava, a turma falava: lá vai o filho da tristeza de Jacó. Garoto passava para cá, ali está o filho da tristeza de Jacó. Olha, quem sabe Deus está precisando mudar o seu nome. Quem sabe você tem sido uma tristeza para o seu pai. Quem sabe para a sua mãe você tem sido um Benoni, um filho ingrato, um filho que nunca fez um carinho para a mãe. Quem sabe você tem sido um obreiro Benoni, motivo de tristeza para o seu pastor, para a sua liderança. Quem sabe você tem sido um Benoni lá onde você trabalha, o seu patrão. Mas deixa eu te informar nessa noite. Diz a Bíblia que o tempo foi passando. E o tempo é o Senhor da verdade. O melhor remédio que existe no mundo é o tempo. Existem situações que só o tempo irá colocar as coisas no devido lugar. Só quando você casar, você vai valorizar o que seu pai e sua mãe diz hoje: ele não presta. Filha, esse homem não presta. Ela fala: dá ouvido para esse velho não. Eu tomo conta da minha vida, quem manda da minha vida sou eu. Vai. Vai. Casa. O tempo foi passando, as coisas foram mudando. Alguém deve ter falado: patriarca, está pegando mal o nome dessa criança, rapaz. A criança corria para cá, agarrava na calça de Jacó, e ele já conseguia dar um sorriso para a criança. Corre para cá, corre para lá, ele já conseguia segurar a criança. Deus vai mudando as coisas.
Garoto corria para cá, pulava no pescoço e beijava o velho patriarca Jacó. E ele já foi amolecendo o coração. Deus vai mudando as coisas. Diz assim, deixa isso na mão de Deus, Ele vai mudar essa situação. Diga assim, deixa esse Benoni na mão de Deus, Deus vai dar um jeito, diga isso. Aleluia. Diga isso, diga isso, diga isso. Aí, diz a Bíblia que um dia Jacó chamou os oficiais da casa e falou: de hoje em diante, eu baixo um decreto aqui. De hoje em diante, ninguém dentro dessa casa chama mais esse menino de Benoni. De hoje em diante, dessa hora em diante, desse dia em diante, ele se chamará, que significa filho da minha mão direita. Deus pode mudar o nome do seu Benoni. Benjamim se torna uma das tribos mais poderosas de Israel. O que passou, passou. Vida nova. Benjamim se torna algo precioso e importante dentro da história de Israel. Vire para quem esteja ao seu lado e diga assim: Deus pode mudar a situação. Deus pode mudar o seu nome. Sabe por quê? Ele quer isto. Ele deseja isto. Ele sonhou isto para você. Mas amado, diga assim, mas amado, depende de você. A escolha é sua. Se levanta e Deus os abençoe.